Bom dia! Bom dia a todos! Vamos lá para mais um sábado maravilhoso, mais um sábado de cafezinho jurídico. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Já estávamos com saudade aqui das nossas lives do sábado de manhã. Então, muito bem-vindos para reiniciarmos nosso ano de lives. Lives e muitos projetos aqui no Cafezinho Jurídico. Nossa agenda, já temos uma agenda recheada com temas muito bacanas, atuais para os próximos meses. Fiquem ligados. E hoje nós não contamos aqui com a nossa amiga Tamires Pinheiro, que teve probleminha, mas está nos auxiliando nos bastidores, está aqui conosco, vai fazer falta aqui na bancada do Cafezinho Jurídico, mas está aqui com a gente de todo o coração, viu? Como sempre, apostos aqui para nos ajudar, né, Mônica? E é isso, pessoal. Sempre um prazer receber todos vocês. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é extremamente importante, né? Esses reflexos da pandemia ainda sobre o direito do trabalho, esses reflexos mais atuais. É certo que muito se fala desse tema, mas vamos atualizando as informações. Até porque vacinação chegando, como já dizia Lulu Santos, toda raça experimentará para todo mal a cura, né? E o direito de mãos dadas com a arte não pode deixar isso passar. Nós precisamos falar desse assunto, né? A Covid-19 veio desestruturando o nosso mundo, desunindo pessoas por questões políticas. No direito de família, nós vimos aumento dos divórcios, gritantes casos de alienação parental, crescimento de ações e demandas sobre obrigações alimentares. O direito civil foi atacado pela Covid também, desestruturando os contratos, as obrigações. E não seria diferente com o direito do trabalho. O direito do trabalho, que é um ramo também muito sensível do direito, porque quando o empregado, ou empresário, o empregador, é atingido por uma pandemia, como nós fomos, atinge-se também toda a sua família, todo o seu contexto familiar, né? Aquele empregado que é dispensado, não é só a dor dele, mas todo o seu ambiente familiar que é afetado pela ausência da sua renda, por exemplo, né? E é esse conteúdo de valor que nós queremos entregar para vocês hoje, conversando com o nosso querido amigo Fernando Borges Vieira, mais uma vez gentilmente aceitando o convite aqui do Cafezinho Jurídico para estar conosco. Acho que o Fernando já está aqui na nossa live, já vamos convidá-lo para iniciar os trabalhos desta manhã. Só esperar ele chegar aí. Pessoal, mandem suas dúvidas durante a live. Vamos tentar aí responder todas as questões. Bom dia! Bom dia, Cíntia, bom dia, Mônica, bom dia, Tamires, que está nos ouvindo também. Muito embora não esteja compondo a bancada, está conosco desde o início. Quero desejar a vocês um 2021 extraordinário, muito sucesso ao Cafezinho Jurídico, que de tão, diria assim, mais do que famoso, mas com uma capacidade tão contributiva, eu sei que tem até gente por aí querendo imitar o formato do programa de vocês, inclusive o nome bastante parecido, mas Cafezinho Jurídico é com Cíntia, Mônica e Tamires. E quero agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse primeiro Cafezinho Jurídico do ano. Muito obrigado pelo convite, um ano extraordinário a vocês e todos aqueles que seguem o Cafezinho Jurídico. Obrigada, Fernando. É um prazer tê-lo aqui no nosso primeiro Cafezinho 2021. Esse projeto tão querido que conta com pessoas tão queridas para que ele seja uma realidade.
né? Então, muito obrigada e mais uma vez por estar conosco, dedicar aí um pouquinho desse sábado tão bonito, né? Tá um dia tão bonito e que seja para todos nós um ano próspero, um ano de muitas vitórias. Amém. 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 Agradecemos aqui a sua participação, seu carinho sempre com o nosso projeto. Então, é uma honra abrir esse ano, abrir a nossa agenda com a sua participação. O Fernando, meu amigo de anos e atuante, militante na área trabalhista há mais de 25 anos, é isso mesmo? Estou certa? Aproximadamente 25 anos, creia. Então vamos lá, vamos para as nossas dúvidas aqui trabalhistas. A gente fez aqui uma relação de perguntas, mas todo mundo que está acompanhando, se tiver pergunta, vai mandando aqui para a gente estudar junto. Mas aí a gente queria começar, Fernando, falando sobre a decisão do STF pela obrigatoriedade da vacinação. Então, assim, a empresa, ela poderá exigir dos empregados a vacinação? Pois é, questão bastante atual, bastante crítica também. Recebo a consulta de muitos empregadores e de muitos empregados. Vamos entender o seguinte: o STF acabou de firmar entendimento reconhecendo a possibilidade de que a Covid-19 seja reconhecida como uma doença ocupacional. Aí vale a pena fazer uma brevíssima distinção entre doença ocupacional e doença do trabalho. A doença ocupacional é a doença profissional. É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada profissão ou função. A exemplo clássico do soldador que desenvolve catarata. Já a doença do trabalho, ela é mais ligada ao meio ambiente do trabalho. É aquela que tem ligação com o local, o ambiente mesmo, onde a função é exercida. A exemplo de um trabalhador que está exposto a ruído excessivo em um galpão de solda, por exemplo, e acaba desenvolvendo surdez. Essa questão é muito importante porque, inclusive, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho editou recentemente uma norma técnica, é a norma técnica 56.376 de 2020, que esclarece que para fins previdenciários, a Covid-19 constitui doença ocupacional que ficará caracterizada após a realização de uma perícia médica delineando o nexo de causalidade, ou seja, o nexo entre o trabalho desenvolvido pelo empregado e a contaminação pelo coronavírus. Feito esta distinção inicial, vamos agora cuidar da obrigatoriedade da vacinação. Não se pode determinar a quem quer que seja receber um medicamento, receber uma vacina. Não pode haver a imposição física. Ninguém pode ser constrangido a tomar a vacina, como comumente se fala. Contudo, é perfeitamente possível que haja restrições àqueles que não tomaram a vacina. Por exemplo, nem o governo federal, nem o estadual, nem o municipal ou distrital, no caso do Distrito Federal, poderá exigir que qualquer cidadão tome a vacina. Mas poderá impedir, por exemplo, que embarque em uma aeronave, que participe de determinado evento,
que não possa efetivamente exercer todos os direitos, digamos assim, daqueles que tomaram a vacina. Por quê? Porque existe uma premissa do direito conhecida por todos nós, que o direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. Portanto, aquele que resolve não tomar a vacina, que é um direito que lhe assiste, não poderá colocar em risco a coletividade. Por esta razão é que algumas, isso falando do ponto de vista do ente público, algumas restrições poderão sofrer estas pessoas que se negarem a usar máscara, a tomar vacina, a tomar todas as cautelas necessárias a evitar a propagação. Ô, Fernando, então a empresa pode proibir o funcionário de entrar na empresa que não tomar a vacina? Pode até demiti-lo? Então, essa é a grande questão. Quando a gente fala em vacina, vamos pensar em todas as medidas sanitárias. A exemplo do uso de máscara também. O que ocorre é o seguinte, é dever do empregador propiciar aos seus empregados um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho ecologicamente equilibrado, sendo obrigações, nos termos do inciso 22 do artigo 7º da Constituição, que este empregador tome todas as medidas necessárias para afastar quaisquer riscos aos seus empregados, inclusive os riscos de saúde. Então, é direito potestativo do empregador exigir que os seus empregados sejam vacinados e exigir que os seus empregados utilizem EPIs, equipamentos também de proteções coletivas, os EPCs, a exemplo de máscaras, luvas, dependendo da função, óculos de segurança. É muito importante que a gente entenda que a exigência desta obrigação tem dois sentidos. Primeiro, o de cumprimento da lei, porque é dever do empregador exigir. E segundo, o dever ético para com toda a sociedade, para com todos os demais empregados que estão no mesmo ambiente de trabalho. Aí, Mônica, você me pergunta, pode o empregador demitir por justa causa este empregado que se nega a vacinar, que se nega a usar máscara e luvas, por exemplo? Vamos fazer uma distinção. Eu não acredito haja alguém, pelo menos eu não conheço, que tenha alguma recomendação médica contrária à utilização de máscara. Então, que todos os empregados, independentemente da função, utilizem dentro do ambiente de trabalho máscaras, ou dependendo da função, luvas, óculos, é perfeitamente possível. Agora, exigir que todos os empregados sejam vacinados já não é possível. Por quê? Porque algumas pessoas, sejam as pessoas alérgicas ao medicamento, sejam pessoas em estado de gravidez, muitas vezes tem um subsídio médico que indica no sentido de que não pode tomar a vacina. Então, desses empregados, o empregador não pode exigir a vacinação. Compete, entretanto, ao empregado comprovar que ele não pode tomar a vacina. E como fará isso? Por meio de atestado médico. Agora,
Em relação às empregadas em estado de gravidez, acredito não seja necessário, dependendo do grau, do avanço desta gravidez, fazer uma comprovação médica. Mas se a gravidez estiver no início, ainda não for perceptível, aí sim pode-se exigir o atestado de gravidez. E agora vamos pensar. Aqueles empregados que não têm nenhum subsídio médico contrário à vacinação. Ele se recusa a se vacinar. Pode o empregador demiti-lo por justa causa? Eu vou dizer a vocês, e todos aqueles que nos assistem, depende. Depende, vamos dizer assim, do grau de risco que esse empregado venha a desenvolver. Então, suponhamos que eu seja um empregado de uma determinada empresa e eu represento essa empresa em um outro estado e eu trabalho sozinho. Será que o fato de eu não ser vacinado vai colocar em risco os demais trabalhadores? Não. Contudo, se eu trabalho em uma fábrica, tenho contato lá com dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas, eu não me vacinar, eu estou colocando em risco os meus colegas de trabalho? Sim. Isso pode ensejar a justa causa. E aí eu próprio faço uma pergunta. Será que a justa causa pode ser aplicada diretamente? A compreensão da doutrina atual dos juslaboralistas determina que haja certa cautela em relação à demissão por justa causa. Por quê? A rescisão do contrato de trabalho, a rescisão motivada, é a mais grave pena que pode ser aplicada ao trabalhador. Com isso, ele vai perder o posto de trabalho. Não podemos esquecer que o salário tem caráter alimentar, que é necessário para que ele sustente a si e a sua família. Então, a recomendação que se faz é a moderação na aplicação de sanções disciplinares. Se o empregado não quiser se vacinar e o fato dele não se vacinar colocar em risco a saúde dos demais empregados, ele pode ser primeiramente advertido. Ele pode ser posteriormente suspenso. Se ele motivadamente. Então é preciso, Mônica, ter cautela. Não adianta sairmos desesperadamente por aí, demitindo motivadamente todos os empregados que se recusarem a serem vacinados. É preciso ter cautela. E aí eu vou introduzir algumas outras informações que eu julgo importante também. Fernando, a questão... posso interromper Diga. um pouquinho? Tem uma pergunta aqui do Dr. Paulo, que eu acho que continua acho que nessa linha que nós estamos. Ele diz assim: é possível no futuro exigir uma prova de vacinação contra a Covid, mas agora para fins de admissão? Claro, após a disponibilização da vacina para todos. Quer dizer, estamos aqui debatendo a recusa como talvez, com as cautelas devidas, guardadas as proporções, uma demissão por justa causa. E no futuro, será que isso pode ser um elemento capaz de impedir uma contratação? Prova da vacina? Pois bem, Cíntia, não precisamos nem pensar em um futuro tão distante. Já podemos pensar em um presente. Agradeço a pergunta do Dr. Paulo e ela é muito oportuna para a gente lembrar o seguinte: nós ainda não temos vacina disponível a todos. Então, não pode o empregador, em tempos atuais, exigir que o seu empregado seja vacinado. Isso só será possível
quando a vacina estiver disponível a todos, o que ainda há de demorar um pouquinho. Mas vamos à pergunta do Dr. Paulo. Quando da contratação pode-se exigir a comprovação da vacinação? Em tempos atuais já é possível, por exemplo, para médicos, para enfermeiros, para os profissionais da saúde. Se eu trabalho em um hospital e me candidato a uma vaga em outro hospital, este hospital pode exigir: você foi vacinado? Você pode provar que foi vacinado? E aí nós conseguimos, já em tempos atuais, pensar nessa exigência. Futuramente, pensando em toda a iniciativa privada, eu não vejo problemas em solicitar a este empregado a comprovação da vacinação. É diferente de eu exigir, por exemplo, um exame de gravidez para uma candidata a um posto de trabalho da minha empresa. Isso eu não posso fazer, porque isso causa um constrangimento e pode ser, de alguma forma, um fato impeditivo para eu contratá-la, o que o direito do trabalho não exige. Mas vamos pensar, por exemplo, nos testes de SIDA, da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS. Uma empresa privada pode exigir? Não pode. Contudo, um hospital pode exigir que um candidato a cirurgião demonstre que ele não é portador do vírus HIV? Aí, para mim, parece bastante razoável. Então, respondendo diretamente, diga. A Mari Machado, ela está falando aqui, as empresas durante a contratação solicitam carteira de vacinação. E muitas empresas já solicitam mesmo, né? Acho que agora a gente tem aí esse plus, né? Por conta de toda a situação que envolve a Covid-19, né? Perfeito. Poucas são as empresas que exigem a carteira de vacinação. Por lei, todas deveriam exigir. Porque é uma forma de saber se aquele candidato à vaga está vacinado, não pensando apenas e tão somente no ambiente laboral, mas pensando na sociedade como um todo. O Brasil, eu posso dizer, sempre foi referência na questão da vacinação pública. Infelizmente, ultimamente, estamos vivendo algumas dificuldades. Estamos vivenciando questões que vão contra sempre ao que o próprio país propôs em termos de vacinação pública. Mas acredito eu que logo nós estaremos, e tenho que acreditar, todos nós temos que acreditar, que daqui a pouco nós estaremos vacinados, que não estejamos mais vivendo os dias tão tristes com mais de 1000 mortes diárias, as quais a gente pode atribuir não só ao vírus, mas, se me permitem dizer, a inércia do poder público e a inércia de muitas pessoas também por não tomar as devidas cautelas. Então, exigir a carteira de vacinação não causa nenhum constrangimento ao candidato ou à candidata. É bem possível que isso ocorra. Aliás, eu chego a dizer, tomara que isso ocorra. Então, doutor Paulo, eu respondendo diretamente a sua pergunta, atualmente já se pode exigir, dependendo da função, a exemplo dos profissionais da saúde. E futuramente poderá se exigir também sem nenhum problema. Fernando, e nós temos uma outra questão que já nos leva a uma outra pergunta aqui, então já vou fazer a introdução, aproveitando aqui a intervenção da Jacileide. Bom dia, viu, querida? Ela diz o seguinte: o empregado apresentou sintomas do Covid, fez o exame negativo, mas se afastou, porque com os sintomas, afasta, na dúvida, negativo, voltou a trabalhar. Segunda vez, sintomas parecidos com os do Covid,
vai, se isola, não trabalha, exame negativo. Agora, terceira vez, vai se afastar, talvez seja negativo. Quero crer aqui que a pergunta dela vai de encontro com o que nós temos de dúvida esses períodos de afastamento que antecedem o próprio resultado do exame, que pela demanda tem demorado, né? O PCR tem demorado para sair o resultado. O empregador, ele pode fazer algum desconto desses dias de isolamento, mesmo quando posteriormente o exame foi negativo? Porque a gente pensa assim, a pessoa não tem culpa de ostentar os sintomas. Primeira vez, segunda vez, estou com sintoma de novo, vou no hospital, colho PCR negativo. Vamos tentar aí ajudar a Jacileide, mas também era uma dúvida nossa nesse caso. Pois é uma dúvida de todos nós. O que acontece? Nós precisamos verificar qual, chamemos de gravidade desses sintomas. Se eu trabalho com vocês e digo, olha, hoje eu acordei um pouco indisposto e eu acho que pode ser Covid-19, claro que vocês vão dizer para mim, se afaste, mantenha-se em casa, porque vocês próprias não irão querer sofrer a possibilidade, o risco de serem contaminadas. Então, afastar é a melhor medida. Contudo, precisamos avaliar esses sintomas. Se o empregado está na empresa, por exemplo, e está com uma dor de cabeça que seja em grau médio ou até um pouco menos gravosa, afastar aquele empregado vale a pena ou não? Ele não apresenta febre, ele não apresenta dificuldade em respirar, ele não apresenta qualquer outro sintoma? Vamos ter a cautela, se for uma empresa que tem um SESMIT, que tem um corpo médico lá à disposição, um enfermeiro que seja, um médico do trabalho, vamos passar por esse médico, vamos avaliar, vamos verificar se é caso ou não. Afastar sempre. Descontar estes dias, vamos lembrar que o empregador pode descontar os dias em que o empregado não for trabalhar quando não há justificativa. Então, se este empregado, esta empregada que se afastou, levar um atestado médico, comprovando, independentemente de estar com Covid-19 ou não, mas um atestado médico por meio do qual demonstre algum problema de saúde que impediu de ir trabalhar aquele dia, a ausência está justificada. Portanto, o empregador não pode promover o desconto. Contudo, se o empregado permaneceu esponte própria em sua casa, permaneceu se resguardando, porque achou que teria a possibilidade de estar com o Covid, e não haver uma justificativa médica, pode sim este empregador descontar o dia de trabalho. O que vale muito, Cíntia e Mônica, e Tamires também, que está nos assistindo, muito embora não esteja na bancada, o que vale aí é um termo, eu não gosto muito de utilizar, mas é o bom senso. É o empregador verificar se de fato não há nenhuma abusividade por parte do empregado. Porque pode ser que o empregado diga na segunda-feira, olha, não estou me sentindo bem, pode ser Covid, fica 4 dias em casa. Chegou no 5º dia, olha, agora eu estou com dor de garganta, pode ser Covid, não é, volta a trabalhar. Depois de 3 semanas, olha, eu acho que eu estou contaminado pelo vírus. Então é preciso ter cautela para que não haja abusividade por parte do empregado,
mas que também não haja inércia por parte do empregador. A melhor questão é a avaliação médica, independentemente do resultado do exame. Faltas justificadas não ensejam descontos. Faltas injustificadas podem sim ensejar descontos. Se vocês me permitem, eu quero chamar a atenção para uma outra possibilidade, já que a Mônica arguiu sobre a questão da rescisão motivada do contrato de trabalho, a justa causa. Duas outras situações que poucas pessoas pensam, mas é possível sim que haja demissão por justa causa. Primeira situação, o empregado que sabe que está contaminado pelo vírus, ele sabe que ele tem Covid-19 e vai ao trabalho. Este empregado pode sim ser demitido por justa causa, pelo que nós chamamos de improbidade ou incontinência de conduta, que é uma das hipóteses previstas pelo artigo 482 da CLT. Então, se ele sabe que ele está contaminado e ele vai trabalhar, ele pode sim ser demitido por justa causa, porque é uma infração grave. Ele colocou em risco os demais colegas de trabalho. E uma outra função, conforme o artigo 611 consolidado, é direito potestativo do empregador inserir no regulamento interno da empresa a necessidade de que os seus colaboradores tenham adesão às campanhas de vacinação. Pode constar do regulamento interno das empresas a obrigatoriedade da vacinação quando a vacina estiver disponível. Se este empregado não cumprir o regulamento da empresa, ele comete uma falta disciplinar e pode, ao final, até ser demitido por justa causa. Por que eu digo até ser demitido? Porque vamos lembrar da graduação das sanções disciplinares. Conforme nós já tratamos, a justa causa, a rescisão justificada do contrato de trabalho, é sem dúvida alguma a maior pena a ser aplicada ao empregado. Então é preciso ter cautela. Não que seja absolutamente necessário haver primeiro uma advertência, posteriormente uma suspensão, para depois advir a demissão por justa causa. Tudo vai depender da gravidade da falta praticada pelo empregado. Então, vou dar um outro exemplo aqui. Eu que trabalho com vocês duas, um dia eu fico bravo, vou dizer que eu fico bravo com a Tamires, tá bem? Porque ela não está na bancada, então o exemplo vai ser mais fácil, ela não vai ficar tão brava comigo. Vamos supor que eu esteja aí num cafezinho jurídico, junto com vocês na bancada, fique bravo com a Tamires, sou empregado das três, e eu saco uma arma e aponto esta arma para a Tamires. Ah, olha, o Fernando nunca teve uma falta anterior. Então vamos aplicar uma advertência. Claro que não. A falta que eu pratiquei é tão grave que seja assim a minha dispensa motivada, a rescisão do meu contrato. Então, esse exemplo, claro que exagerado, é só para que nós percebamos que a gravidade da falta é que vai levar a pena a ser aplicada. Então, se eu sei que eu estou contaminado e mesmo assim eu vou trabalhar, pondo em risco todas as demais pessoas que lá trabalham, sobretudo em tempos atuais que não há vacinação para todos, é claro, na minha compreensão, ser possível, sim,
demitir este empregado justificadamente. E aquele empregado que se recusou a dizer ou a demonstrar, por meio da sua carteira de vacinação, que ele foi vacinado, se isso fere o meu regulamento, ou melhor dizendo, o regulamento interno da empresa em que trabalho, qual seria a melhor medida, na minha opinião? Aí não rescindir o contrato, talvez diretamente, mas adverti-lo, ou até mesmo suspendê-lo do trabalho, e se há suspensão, a possibilidade de que não haja remuneração, eu digo possibilidade, porque o correto é não haver remuneração, mas por mera liberalidade do empregador até poderá haver. Mas eu posso suspender esse empregado e dizer, olha, você não vem trabalhar mais até você provar para mim, até você comprovar para mim que você foi vacinado. Claro, não pode ser uma suspensão ad eternum, para sempre. Eu vou suspendê-lo por 2 dias, 3 dias, que seja razoável para que ele seja vacinado. Então, vamos lembrar que, no caso do empregado saber que ele está contaminado e ir trabalhar, enseja a demissão por justa causa. E se ele descumprir o regulamento interno da empresa, poderá também ser demitido. Ô, Fernando, em relação ao regulamento interno, ele vale também para o uso de máscara? A empresa tem que deixar claro no regulamento a obrigatoriedade? E deixa eu complementar a pergunta da Mônica, assim você já responde, que é uma curiosidade. Nós falamos aqui do regimento interno, dos regulamentos e normas de segurança pessoal e coletiva, incluindo o uso de máscaras. E nós temos agora um projeto de lei, né, o 5412/2020, que é justamente para que não seja mais obrigatório o uso de máscaras em todo o território nacional. E esse conflito, né, eu tenho, digamos, né, que assim não seja, mas que aprovado esse projeto de lei, né, convertido em lei, não mais obrigatório o uso de máscaras. E a empresa tem seu regimento interno, uma norma, né, de segurança que obriga. Ela prevalece, Fernando, para fins do direito do trabalho? Pois é, vamos entender. O uso de máscara, ele é objeto da Lei Federal 14.019, de 2 de julho de 2020, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público. Existe um decreto estadual aqui em São Paulo, é o decreto estadual 64.959, também de 2020, que estabelece o uso geral e obrigatório de máscaras, impondo multas. Veja, isso é muito importante. Os valores de multa indicados na legislação estão embasados pelo Código Sanitário. A nova resolução que complementa esse decreto fixa as multas nos valores de R$ 524,29 para a pessoa física e, veja agora, R$ 5.025,02 para estabelecimentos, vezes o número de pessoas sem a devida proteção. Então, nós temos o decreto estadual, nós temos a lei federal e nós temos os regimentos internos, os regulamentos das empresas. Primeiro dizer que este projeto, que quer tornar facultativo o uso de máscara, espero em Deus e espero em todos que não seja aprovado. Talvez, daqui a 1, 2 anos, quando toda a população estiver vacinada, quando todos nós já estivermos protegidos contra o novo vírus, seja razoável darmos direito a quem quer que seja de não utilizar máscara. Contudo,
Agora, em tempos atuais, que menos de 1,5% da população brasileira foi vacinada, que somente os profissionais da saúde, com todo o mérito, com toda a legitimidade, estão sendo vacinados, pensar em não exigir o uso de máscara é pensar em expor as pessoas a risco, o que não parece razoável. Mas, independentemente da lei, do ordenamento jurídico, o regulamento interno pode sim exigir o uso de máscaras. Justamente porque, vamos lembrar, é dever do empregador propiciar aos seus empregados um ambiente de trabalho saudável, ecologicamente equilibrado, e é dever do empregador agir no sentido de mitigar, se não afastar completamente, todos os riscos determinando, sob o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Hoje em dia, nós temos regulamentos internos, ao par das leis que também já exigem, sobre o uso de máscara. Por exemplo, em uma farmacêutica, na linha de produção, sempre foi obrigatório o uso de máscara. Às vezes, para afastar agentes nocivos, trabalhadores também devem utilizar máscara. A máscara sempre foi um equipamento de proteção individual. Então, que exigem, segundo a norma regulamentadora, o uso desses EPIs, sem dúvida alguma. Então, respondendo diretamente à pergunta, pode-se exigir o uso de máscara no regulamento interno das empresas? Hoje em dia, eu afirmo com convicção que sim. Mais para frente, quando todos estiverem imunizados, talvez não faça mais sentido utilizar máscara. O que não quer dizer que o empregado que desejar utilizá-la não poderá fazê-lo. Eu tenho alguns amigos, algumas amigas que dizem que vão usar máscara para o resto da vida. Pode ser que seja necessário? De novo, tomara em Deus que não. Mas é um direito que esta pessoa tem de utilizar máscara. O que a gente precisa entender, essa norma hoje ela é, né, coercitiva por conta da necessidade, mas também é um direito futuro que mesmo com toda a imunização, se eu desejar usar minhas máscaras individualmente, também não serei proibida. E o que a gente escuta muito, Fernando, eu vejo assim, lojas muito pequenas, né, assim, vendas. A pessoa fala, nossa, mas eu não trabalho numa empresa muito grande, por que eu tenho que usar máscara? Porque nós falamos do direito do trabalho, sempre nos vem a ideia de uma fábrica, né, de uma grande indústria, mas os pequenos lojistas, né, aquela que às vezes tem 2 pessoas na loja, eles entendem que só 2 pessoas não precisaria, né, doutora? Posso não usar? Não, usa porque é uma proteção não só para os outros, mas é a sua proteção, né? Porque basta um contaminado para te contaminar e você fazer esse ciclo, né? Então, essa visão que muitas vezes que o pequeno comerciante, né, não precisa, é pouca gente, então não precisa usar, né? Mas a exemplo dos países ocidentais, né? Orientais. Desculpa. O Sasha acabou de falar aqui, né? Cultura adotada pelo Japão por mais de 100 anos. Exatamente, é uma questão de respeito mesmo, né? Eles mesmo com uma gripe, eles usam a máscara exatamente para não contaminar outras pessoas, né? Então eles não se sentem nessa obrigatoriedade como se o direito de liberdade tivesse violado. É um respeito com o próximo. Sim, tomara que algumas lições que nós começamos a viver
no início do ano passado, estamos ainda vivenciando, permaneçam. Eu, por exemplo, adotarei, sem dúvida alguma, a utilização de máscara, mesmo imunizado, se eu estiver em um estado gripal, se eu estiver com a possibilidade de contaminar o outro por qualquer questão que seja. Isso eu falo em 2025, em 2030, futuramente. É preciso aprender. Eu vou dar um exemplo prático a você, Cíntia, e é um exemplo real, que causou até certo constrangimento à minha esposa, mas eu sou obrigado a confessar a vocês. No final do ano passado, nós levamos algumas roupas para uma costureira, e essa costureira ela tem um balcão, na verdade são 3 costureiras. Quando nós fomos deixar a roupa, havia apenas uma. E é um balcão de frente para a rua. Então é um lugar bastante arejado, mas a gente tem que chegar até o balcão para levar os produtos, ingressar para experimentar a roupa, fazer as medições. E aí, quando eu cheguei, a senhora veio me atender sem máscara. Eu recuei, permaneci na rua, segurei a mão da minha esposa e pedi para ela, falei, a senhora poderia colocar a máscara? E ela respondeu 2 coisas por aqui. Ah, mas só estou eu. Eu falei, mas independentemente disso, a senhora pode pôr a máscara? E ela disse para mim, é que eu já peguei Covid. Eu falei, mas isso não significa que a senhora não possa pegar de novo. Então, por gentileza, utilize a máscara, por gentileza, para eu ser atendido. Ela até recuou, demorou um pouco para achar a máscara, colocou a máscara. A minha esposa disse, Fernando, pelo amor de Deus. Eu falei, não, é uma atitude que a gente tem que ter. Eu confesso a vocês que eu sou bastante chato nesse sentido, e não é chato. Eu sou justo. Eu peço para as pessoas que vão me atender ou que estão no supermercado, eu peço para colocar a máscara. E colocar a máscara de forma correta. Não adianta utilizar a máscara tapando apenas a boca e deixando o nariz descoberto. Não adianta usar a máscara no pescoço, pendurada em uma das orelhas. Tem que utilizar. É porque, antes de qualquer questão, é uma questão ética. Isso. É uma questão de saber que o interesse coletivo se sobrepõe ao interesse individual. Depois ela ficou brava comigo, mas passou. As empresas podem abrir exceção do uso de máscara nos momentos de café e refeições? Então, essa é uma questão que preocupa muito. Por quê? Porque não dá para um empregado se alimentar utilizando máscara, por óbvio. Mas as empresas que têm refeitórios, o que estão fazendo? Estão organizando turnos, estão mantendo os empregados em distâncias e sempre estão aferindo, dentro do que é possível, a temperatura desses empregados, estão fazendo o controle. Eu não posso exigir que o empregado use máscara durante a sua refeição. É impossível. Mas eu posso sim determinar turnos de almoço, locais distintos e distanciamento entre os empregados. E posso exigir também, se for aquela linha de serviço, que durante o serviço esteja utilizando máscara, seja servido por alguém, ou se for servir, que utilize aquelas luvas plásticas. Isso a empresa pode exigir. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que mandou durante a semana. Eu vou ler aqui para você. Então, assim, a pessoa pergunta, caso o funcionário contraia a Covid-19, mesmo usando máscara o tempo todo, pode justificar que foi infectado porque a empresa deixou de cumprir as regras de prevenção e higiene? Esta é a questão do nexo de causalidade. O empregado vai ter que fazer prova que ele adquiriu a contaminação no ambiente de trabalho e porque houve alguma negligência por parte do empregador.
Porque, tecnicamente, não podemos provar que pegamos a Covid aqui ou ali. Ele pode ter jogado bola com seus amigos, não utilizou máscara e nesse encontro ele foi contaminado. Por isso que todas as cautelas do empregador são necessárias. Se o empregador faz a aferição da temperatura dos empregados, faz treinamento para que todos utilizem máscara, para que todos utilizem álcool em gel, o ambiente é arejado, todas as cautelas forem tomadas, não há por que se pensar que esse empregado foi lá contaminado. Lembrando, isso é muito importante, o empregador pode exigir sem uso de máscara, pode exigir sem uso de propé, pode exigir sim o uso de álcool em gel, desde que forneça aos seus empregados. Então, é dever do empregador colocar à disposição de todos álcool em gel, propés, máscaras, luvas. Se ele pôs à disposição, pode exigir. Se ele não pôs à disposição, não pode exigir. Então, é muito importante que todos tenham esses materiais à disposição dos seus empregados. Fernando, tão gostoso, né? Passa tão depressa, já estamos aqui quase no nosso finalzinho de tempo dessa live, a gente nem vê passar, né? Então, vou pedir para que você faça essas considerações finais, porque nós escutamos muito aqui, né? Cautela, bom senso, atenção não só do empregador quanto do empregado. É tudo muito casuístico, né? É bem aquela história, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Então, já te agradecendo, pedindo aí as considerações finais para a gente fazer o fechamento dessa nossa querida live. Primeiro, eu que agradeço a você, Cíntia, a você, Mônica, a você, Tamires, o convite. Vocês sabem que eu sou fã deste cafezinho jurídico. Sigo vocês nas redes sociais, sempre estou aprendendo bastante para mim contribuir. É uma honra. Quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu estou vendo muitos colegas, muitos amigos, muitos alunos, até mesmo parentes que estão aqui comigo, Juliana, minha querida cunhada e todos mais. E dizer o seguinte, se eu pudesse deixar aqui como eu desejo deixar, não se esqueça, o seu interesse individual, repiso, não se sobrepõe ao interesse coletivo. As cautelas com a disseminação do vírus, mais do que uma questão sanitária, antes é uma questão de ética. Respeite o próximo, respeite os seus colegas de trabalho, tenha cautela e espero que façamos muitos outros cafezinhos jurídicos e que daqui a pouco estejamos revendo todos esses posicionamentos, porque todos nós estaremos vacinados e protegidos contra a Covid-19. Verdade. Saúde a todos e muito obrigado a vocês. Nós agradecemos muito a sua participação, o nosso convite para quem esteja aqui conosco, falando sobre outros temas. Você sabe que é estendido aqui ao longo do ano, sempre. Muito obrigada a todos que participaram aqui da nossa primeira live. Fiquem ligados aí à nossa agenda. A gente logo já vai fazer a divulgação. Tantos queridos amigos, a gente não consegue falar o nome de todos, né? Exato. Agradecer a todos, mas assim, estamos observando aqui, ficamos muito felizes. Essa é a nossa ideia, propagar o conhecimento, tirar as dúvidas, aprender, né? Estar com os nossos amigos aqui, nossos colegas que podem nos ajudar tanto, né? Em tantas áreas e fazer disso sempre um trabalho coletivo, né? Para todos, né? Sempre muita vontade de aprender, de ensinar, né? O Fernando sabe, né? Como professores, a gente tem que falar isso para o aluno. Temos várias formas de aprender e guardar o conhecimento, mas 95% é quando nós ensinamos outra pessoa. E o ensinar pode ser essa troca de conhecimento, de áreas que
que nós podemos fazer aqui, que nos dá tanta alegria, né? Uma missão de vida mesmo. Com certeza. Muito obrigada, Fernando. Tamires, obrigada, viu? A gente sabe que você está aqui com a gente de coração. Obrigada a todos e até a nossa próxima live. Se Deus quiser, um excelente final de semana para todos nós. Obrigada a Estaremos todos. Um juntos. ótimo sábado. Juntos. Beijo, Fernando. Tchau. Beijo, tchau, tchau.